aos cariocas, bom dia ao pessoal do Brasil que nos ouve, nos vê. Vamos hoje falar um pouco de trigonometria, como Paulo César falou ontem, né? Uma vez fizemos uma enquete, uma pesquisa com professores do ensino médio a respeito dos temas que eles achavam mais difíceis ou que se sentiam mais inseguros. E, repetindo, né, o primeiro tema foi combinatória e, em seguida, trigonometria, o que nos espantou até bastante. E pesquisando e conversando com professores, percebemos a razão desse medo da trigonometria dos professores do ensino médio. E a resposta veio naturalmente. Primeiro, os livros didáticos aqui brasileiros têm uma quantidade enorme de páginas no capítulo de trigonometria. Há livros com mais de 200 páginas de trigonometria. Isso já mete medo, só o tamanho, né? E uma segunda coisa é que esse material enorme, em geral, ninguém sabe para que serve aquilo. Primeiro, já não é uma coisa assim muito interessante, verdade? Trigonometria costuma ser chato. E ainda mais alguma coisa que se prolonga durante meses e não se vê o para que serve, é mortal. Alguma aplicação, em geral, aparece no final das páginas desse enorme capítulo de trigonometria, mesmo assim um pouco tímida. E nós aqui, não só aqui, mas nos congressos, nas universidades, nos meios acadêmicos que tratam de ensinos de matemática, é quase que unânime que a quantidade de trigonometria que é impingida aos alunos é excessiva. Alguns dizem, mas isso cai no vestibular. Olha, até pode ser, se bem que hoje em dia nem tanto, né? Nem hoje em dia pega os vestibulares brasileiros aí, não tem tanta trigonometria assim não. A não ser, digamos, o ITA lá em São Paulo, ou o IME aqui no Rio de Janeiro, mas tirando esses vestibulares assim diferentes, não é tanta trigonometria que justifique passar quase um ano ensinando aquelas equações enormes e terríveis, não é? Bom, mas vamos lá, vamos falar de coisas mais amenas. A trigonometria, ela tem dois aspectos. Um deles, que é o que a gente vai abordar aqui, é a trigonometria que serve para alguma coisa. Ou seja, é aquela que é aplicada diretamente no mundo em que a gente vive. E a outra é a trigonometria das funções trigonométricas. As funções trigonométricas, funções de variável real, né? Elas têm a sua aplicação muito mais tarde. Elas não têm quase aplicação alguma na escola. As funções trigonométricas vão ser extremamente úteis quando o aluno na universidade vai estudar cálculo. Aí sim, depois, quando ele avança mais, onde é que ele vai precisar de muita trigonometria? Séries de Fourier. E aí começam aplicações na engenharia, na engenharia elétrica, por exemplo, demais. Claro, engenharia civil nem se fala. E atualmente, onde é que trigonometria entra também demais? Na música eletrônica. Ela é construída, os sons, né, que instrumentos não podem reproduzir, são criados, né, em laboratórios computacionais, usam funções trigonométricas. Bom, mas isso está muito longe da sala de aula, né? A trigonometria que serve para alguma coisa é a trigonometria do triângulo. É a trigonometria que, em suma, calcula distâncias inacessíveis, calcula medidas que não podem ser feitas diretamente.
Isso é para isso exatamente que a trigonometria foi criada. Né? A trigonometria não foi uma criação instantânea, né? Mas foi sendo criada com esse objetivo, né? De medir coisas que não possam ser feitas diretamente. Então você tem a trigonometria do triângulo retângulo, em que nós, dado um ângulo, associamos a cada ângulo, inicialmente agudo, né? Nós associamos 3 números que foram chamados de seno, cosseno e tangente do ângulo. Tá? Então essas palavras que vocês falam o tempo todo, seno, cosseno e tangente, inicialmente são números associados a cada ângulo. E como isso foi feito, escolhe-se um ponto qualquer sobre um dos lados do triângulo, traçamos perpendicular ao outro lado, e escrevemos, né, definimos seno do ângulo alfa, a razão entre o cateto oposto a esse ângulo e a hipotenusa. Nada de novo, né? Repare que quando a gente escreve seno de alfa... Ah, sim. Perdão. Normalmente a gente escreve assim, seno de 30 graus, né? Não é seno da medida, não. Isso daí é uma forma assim, prática de escrever. Isso daqui significa seno do ângulo, cuja medida é 30 graus. Tá? Mas então, seno não está sendo aplicado a uma medida. Seno é uma propriedade do ângulo. Bom, por que essa medida faz, por que essa razão faz sentido, não é? Apesar que eu disse assim, não, eu escolho um ponto qualquer. Se eu escolhesse um outro ponto, esse resultado é diferente? Não. Se eu escolhesse um outro ponto, a linha, e traçasse a perpendicular B', essa razão do cateto oposto no triângulo maior, a linha B' por OA', é a mesma. Por que são iguais? Porque os triângulos são semelhantes. Então, mais uma vez, é a semelhança que garante, né, que essa definição faça sentido e que aquele ângulo alfa possui um único número chamado seno, que é a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa de qualquer triângulo retângulo que você desenhe ali. Verdade? Muito bem. Então, cosseno. Aí eu uso um triângulo, o menorzinho de novo, cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E a tangente, o cateto oposto pelo adjacente. Bom, esses 3 números, não são independentes, não é? Errei de novo? AB sobre OB. Errei de novo. Esses números não são independentes. Se eu conheço o seno, né, do ângulo alfa, eu posso calcular o cosseno e a tangente. Por que eu posso fazer isso? Pela aula anterior, né, pelo teorema de Pitágoras. Porque se eu
invento de calcular o seno ao quadrado desse ângulo mais o cosseno ao quadrado deste ângulo, eu estou fazendo o seguinte cálculo. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado oposto por hipotenusa ao quadrado, adjacente por hipotenusa ao quadrado, e, portanto, isso dá 1 pelo Teorema de Pitágoras, como vocês acabaram de ver hoje mesmo. Então, essa é a chamada relação fundamental da trigonometria, que, conhecendo o seno de um ângulo, eu conheço o seu cosseno também. E o fato que, se eu dividir o seno pelo cosseno, eu tenho que seno é B sobre A, cosseno C sobre A, e essa razão é a tangente. Ok. Então, esses são os primeiros passos das chamadas razões trigonométricas do triângulo retângulo. Bem, mas isso ainda já faz bastante coisa. Mas precisamos de mais. Precisamos ver como funcionam essas razões trigonométricas em qualquer outro triângulo. Então, no triângulo qualquer, duas relações são muito importantes. Uma é a famosa lei dos cossenos, que tem este aspecto. A demonstração é muito simples, está no livro, aliás, está em qualquer livro. Ela liga, né, os três lados do triângulo e um dos ângulos. É claro que eu posso escrever essa fórmula em 3 versões, não é? Essa daqui utiliza o ângulo A, eu escrevo analogamente uma outra para o B e uma terceira para o C. E a lei dos senos. Que diz que em um triângulo, cada lado é proporcional ao seno do ângulo oposto. São fórmulas muito famosas, tem demonstração em qualquer livro, aí dos de vocês também tem. E elas são usadas em qualquer triângulo sem nenhuma contraindicação. Mas, como evidentemente triângulos podem ser obtusângulos, temos que fazer uma pequena adaptação, uma pequena ressalva. O que fazer com ângulo obtuso, não é? Então nós vamos combinar o seguinte: vamos pensar em ângulos agora com medidas de 0 a 180 graus. De 0 a 90 graus, aquelas definições funcionam bem. Depois nós vamos combinar que essa fórmula e essa passam a valer até 180 graus. Olha, eu vou inventar senos e cossenos
de 90 até 180 graus e vamos então combinar que aquelas fórmulas valem. Bom, se essas fórmulas valem, seno de 90 graus... ainda não. Como é que nós vamos fazer no caso dos ângulos obtusos? Vamos combinar o seguinte. Se eu tenho dois ângulos suplementares, vamos definir o seguinte. Seno de beta vai ser o mesmo seno de alfa e vou estabelecer que o cosseno de beta é menos cosseno de alfa. Só com essas definições, nós conseguimos trabalhar perfeitamente com trigonometria nos triângulos. Quer dizer que, primeiro recado, não há a menor necessidade de fazer toda aquela trigonometria da circunferência trigonométrica, aquela coisa, né, que demora e tudo mais, para você ter alguma aplicação. A gente já pode ter aplicações bem rápidas, definindo as razões trigonométricas no triângulo retângulo, estendendo as definições até 180 graus e deduzindo as fórmulas da lei dos senos e da lei dos cossenos. Como é que você poderia justificar com o que está escrito no quadro quais são os valores de seno de 90 graus e cosseno de 90 graus, por exemplo? Esse é um caso que, bem, não tem triângulo aí, né? Mas se eu estou adotando que está valendo o que está escrito, como é que a gente justifica esse fato? « 90 graus e 90 graus são suplementares. Então tem que ser verdade que o cosseno de 90 também seja igual a menos cosseno de 90. Logo, o cosseno de 90 tem que ser zero. Não tem jeito. E se cosseno de 90 é zero, eu combinei com vocês que vale isso aqui, então seno é 1. Então, estabelecendo, né, como axioma, digamos assim, né, definição, isso, a gente já pode caminhar. Bem, historicamente, né, vamos voltar algumas centenas de anos, a trigonometria, ela tinha sua enorme aplicação, como eu disse, né, no cálculo das distâncias que não podem ser medidas diretamente, desde os tempos dos gregos antigos. Essas coisas foram sendo aperfeiçoadas e uma outra necessidade que o ser humano teve foi na época da grande navegação, né? Quando no século XV, XVI, os navios começaram a cruzar os oceanos e precisavam de alguma orientação, alguma forma de orientação. Então surgiu a trigonometria esférica. Né? Depois a astronomia começa a necessitar de muita trigonometria. Mas vamos voltar ao início no problema de calcular coisas que não podem ser medidas diretamente. Essas medidas que vão usar a trigonometria necessitam de dois instrumentos rudimentares. Um é uma fita métrica grande, que a gente possa medir distâncias, as distâncias acessíveis. E a outra é um instrumento para medir ângulos. Bom, a fita métrica grande é chamada de trena, que é um rolo deste tamanho, assim, de fita mesmo, né? Em que a pessoa que vai medir estende aquele negócio, sei lá, por quantos metros. Mas como eu até posso imaginar que eu queira medir coisas maiores do que uma fita possa me dar, existe hoje uma trena mecânica,
que consiste numa bengala, né, com tipo uma roda de bicicleta na ponta, e um reloginho aqui que conta as voltas. É um contador de voltas. Então, o pessoal da engenharia já tem fabricante que faz essa rodinha aqui com um perímetro de 1 metro. Então, a cada volta que você anda com esse instrumento no chão, ela está contando o número de voltas, ela está contando também, ela está medindo essa distância percorrida. Voltas e frações de volta também. Então, isso aqui é uma coisa que mede distâncias. E o teodolito é um instrumento que é feito com uma lunetazinha, que ele tem a capacidade de, quando ela está assim na horizontal, ela consegue medir ângulos assim, no plano horizontal e consegue medir também ângulos no plano vertical. Sabe o que é um teodolito? Essa palavra é familiar a vocês? Teodolito. Vamos mostrar um teodolito aqui, John. Como é que a gente faz funcionar aqui esse negócio? Agora vai começar a loucura. Esse é um teodolito antigo, mas você vê que ele é igual ao que eu falei, não é? É uma luneta, ele tem uma roda embaixo, né, que ela permite medir os ângulos no plano horizontal, e aquela roda vertical que mede os ângulos no plano vertical. É um teodolito antigo, foi usado durante aí tempão. Um pouco mais moderno, não tanto, mas um pouco mais moderno, ele já é eletrônico, tá? É a mesma coisa, ele faz a mesma coisa eletronicamente e tem uma precisão inacreditável. Tem uma precisão de mais de um milésimo de grau, muito preciso mesmo. Bom, mas enfim, eu já fiz algumas vezes na escola, lá na oficina com os alunos, um teodolito rudimentar. E eles amam. A gente pega um cano de PVC, né? Um cano desse de água ou qualquer coisa, um pedaço de um cano, e gruda nele metade de um transferidor, né? Com aqui, ó, os ângulozinhos, e um fio de prumo. Então, um aluno olha para o objeto, né, que está, digamos, um pouco mais alto, lá a parte de cima de um edifício, e um outro aluno vai medir nessa escala aqui, né, esse ângulo, que é, evidentemente, né, o mesmo ângulo aqui. Então, é gostoso e é interessante até fabricar os instrumentos, mesmo que rudimentares, para que nós possamos, então, fazer as nossas medidas. Se vocês um dia, os alunos, e nós também, nós não temos uma boa intuição em termos de medida. Se você pega o pátio da sua escola e um aluno diz assim, me dá mais ou menos, que distância você acha que tem daqui até lá? Aí um vai dizer 10 metros, outro vai dizer 100 metros, outro vai dizer 500 metros. A avaliação das distâncias, os alunos não têm boa intuição e frequentemente nós também não temos. Então vamos ver quanto é que mede isso, é um exercício bastante interessante. Bom, o primeiro exercício que nós vamos fazer aqui com auxílio da trigonometria vai ser a seguinte figura, a seguinte situação. Nós estamos agora no Rio de Janeiro,
Né? O Rio de Janeiro possui essa montanha muito famosa chamada Pão de Açúcar. E nós vamos fazer o exercício de calcular a altura desse morro. Os cariocas vivem aqui, não é? Calma, é só um celular aqui frenético. Alguns talvez possam saber a altura do Pão de Açúcar de cor. Mas quem não conhece, olhando uma foto, será que pode avaliar? Que altura deve ter isso aí? 100 metros, 200, 300, 500, 800 metros? Não é muito fácil você, no olho, fazer uma avaliação, né? Bom, esse é o caso fácil de medir. O caso fácil de medir é quando nós conseguimos nos aproximar do objeto em linha reta num plano horizontal. Para as pessoas que estão nos outros estados, esse lugar de onde eu tirei a foto se chama Aterro do Flamengo. Vou fazer um desenhozinho aqui para vocês entenderem como é que é a história. Aqui é o Oceano Atlântico. E aqui é a Baía da Guanabara. O Pão de Açúcar, ele fica nesse ponto aqui. Aqui tem uma enseadazinha chamada Enseada de Botafogo. E há muitos anos atrás, sei lá quantos, uns 50 anos atrás, o governo aqui do Rio desmontou um morro que havia por aqui e ele ganhou um pedaço do mar aqui. Então essa parte aqui foi aterrada. Ela se chama Aterro do Flamengo. Portanto, é muito prático, porque é um lugar bem plano, é bonito, porque tem jardins bonitos, é uma área de lazer aqui do Carioca importante, mas ele é ótimo porque eu consigo me andar, né, sobre esse plano horizontal, mirando esse objetivo que é o Pão de Açúcar aqui. Aqui, né, tem água, tem uma baía, vocês estão vendo aí. Então não dá nem para eu chegar perto. Tá? Ok, então como é que a gente faz? Então nosso exercício 1 agora vai ser o seguinte. Eu estou num plano horizontal. Existe o ponto mais alto do Pão de Açúcar, que está aqui. Aqui eu tenho um pedaço de mar, nem consigo, né, me aproximar tanto do Pão de Açúcar, mas eu consigo neste ponto A medir este ângulo. Esse ponto A é qualquer. Eu chego lá, pego o meu teodolito, boto lá, olho lá para cima, né, e faço a medida desse ângulo. Em seguida, eu me aproximo no plano horizontal, eu caminho em direção ao meu objetivo. Eu estou num ponto muito mais atrás, aí eu caminho e meço o ângulo de novo. Este ângulo beta é maior ou menor que o anterior? Maior, um pouquinho maior, né? Essa distância eu posso medir com a minha trena, seja ela uma fita ou seja a minha rodinha. Então esses são os dados. No meu desenho, essa reta horizontal é a reta que passa pelo olho do observador. Né? Quando a gente fala, vamos medir uma altura,
é uma altura em relação a algum plano horizontal. Então vai ser o plano horizontal em relação ao olho do observador. Se eu quiser a altura em relação ao chão, eu somo a minha altura. Se eu quiser a altura em relação ao nível do mar, eu somo mais aquela diferença. Ok. Então, quais são os dados reais? Eu medi alfa 10 graus, beta 14 graus e andei 650 metros. Quanto é a altura? Então esse é o nosso primeiro problema, que é o chamado problema fácil. Fácil em termos, eu tenho que pensar, como é que eu vou fazer, né? Que ferramentas eu vou usar para fazer uma medida inacessível, né? Uma medida que não pode ser feita diretamente. Nós vamos, é claro, trabalhar com esses ângulos alfa e beta, não é? E vamos trabalhar com alfa e beta através de alguma razão trigonométrica deles. Isso, você já respondeu a pergunta que eu ia fazer. Qual é a razão mais adequada nessa situação? Se é seno, cosseno ou tangente? E a resposta é tangente. Tangente, porque o seno e o cosseno, eles envolvem a hipotenusa. E as hipotenusas realmente não estão me interessando no momento, né? Eu não quero saber a minha distância até alguém que esteja lá em cima, né? Então eu tenho aqui então, vamos ter forçosamente que colocar alguma coisa para essa distância de B até o pé da perpendicular, né? O pé da perpendicular é também uma coisa completamente inacessível, está lá dentro da montanha, né? Mas finge que é isso. Então, tangente é a razão adequada, e eu já coloquei ali as tangentes necessárias de 10 e de 14 para quem quiser fazer essa conta. Bem, nesse meio tempo, eu queria dizer o seguinte. Quando a gente abre um livro de trigonometria e acha alguma aplicação, nós conseguimos enxergar, em algum momento, aquelas coisas necessárias que são as razões trigonométricas de 30 graus, 45 e 60. Isso é muito necessário. Não, utiliza a semelhança, utiliza o quadrado, utiliza o triângulo equilátero. E aí vem uma série enorme de exercícios de aplicação, entre aspas, uns 50 exercícios, com a altura da árvore, a altura do edifício, largura de não sei o quê,
mas todos os ângulos são de 30, 45 e 60. Ora, gente, o mundo não é feito desses ângulos. Aliás, dificilmente você faz uma medida no mundo em que a gente vive e vai achar 30, 45 ou 60. Então, qualquer coisa que use de trigonometria tem que lidar com os ângulos que são os ângulos da vida, né? Os ângulos normais, comuns. Então é necessário ou uma tabela trigonométrica, uma calculadora científica, mais uma tabela, os livros em geral têm e deve ser usada, precisa ser usada. Se você tem um programa de geometria dinâmica, quer dizer, aqui, esse é o tradicional e antigo e maravilhoso Cabri. É um programa excepcional de geometria dinâmica, mas é um programa pago, né? Ultimamente, nós temos acesso, todos têm acesso a programas gratuitos de geometria dinâmica. É só baixar no site, que na sexta-feira nós vamos falar um pouco mais sobre isso. E a geometria dinâmica está lentamente se difundindo nas escolas. Já há escolas em que uma vez por semana os alunos vão para o laboratório fazer coisas no computador. Outras ainda não, mas tem projeção. E em casa os professores podem e devem, né, trabalhar com coisas desse tipo para enriquecer as suas aulas. Então, em algum momento, vamos reparar que eu estou desenhando uma circunferência, da qual você está vendo só um pedaço, não é? Desenhei um ângulo e vou conduzir uma reta perpendicular para formar um triângulo retângulo. A construção é autoexplicativa, né? Está um triângulo retângulo e eu vou começar as minhas medidas. Eu vou medir o ângulo, ô John, vou precisar da tela agora. Eu acabei de medir o ângulo, vamos ver se ele está funcionando. Está funcionando perfeitamente. E eu vou medir os lados desse triângulo retângulo. O cateto maior, o cateto menor e a hipotenusa, o raio, né? Então, esse é um triângulo dinâmico, quer dizer, eu posso deformá-lo, né? Quer dizer, posso modificar a sua forma e instantaneamente, é claro, todos os seus elementos estão atualizados. Eu agora vou chamar uma calculadora e vou calcular o seno. Vou calcular o seno dividindo, tá vendo? O cateto oposto, cadê a divisão? Dividido, você quer soma? Ah não, tá aqui.
dividido pela hipotenusa, igual, pronto. Este número, eu vou tirar ele daqui, vou botar lá, é o seno do ângulo. Em seguida, eu vou dividir o cateto adjacente pela hipotenusa, igual. Acabei de achar o cosseno do ângulo. E, para terminar o meu trabalho, ou eu divido o seno pelo cosseno, ou eu divido o cateto oposto pelo cateto adjacente e acho a tangente. Agora, voltando, eu posso manipular e eu tenho uma tabela trigonométrica instantânea lá em cima. Não, o primeiro número é o seno, o segundo é o cosseno, o terceiro é a tangente. Por exemplo, para 14 graus, que é um dos ângulos que eu estou usando lá, né? Seno, cosseno e tangente. Por trás desse programa existe a precisão das medidas. Eu estou fazendo aqui com vocês em 5 minutos, medidas com uma precisão pequena, né? Ângulo está com uma casa decimal só, os comprimentos com 2 decimais e o resultado da calculadora com 3, mas eu posso ter resultados tão precisos quanto eu queira. Eu dou aula numa escola em que usa, tem no currículo, tem geometria dinâmica. Tá? Então, enquanto o professor está lá no quadro negro dando a trigonometria, eu também estou no laboratório fazendo a trigonometria. Então, os alunos, eles podem construir a própria tabela trigonométrica. Eles gostam muito. Por exemplo, aqui eu tenho abri uma planilha, e eu posso fazer isso do tamanho que eu quiser, e eu vou tabular os meus resultados. Por exemplo, na primeira linha eu vou colocar o ângulo, na segunda linha esse número eu sei que é o seno, né? Depois eu escrevo lá em cima o cosseno e a tangente. Okay. Esse foi de 14 graus, eu vou... Por exemplo, agora eu estou com um ângulo de 22. Esse ângulo de 22 aqui me interessa. Então eu vou guardar esse resultado aqui, ó. Na segunda linha, eu vou colocar o ângulo de 22. E o programa já entendeu e já calculou e já colocou o seno, o cosseno e a tangente para mim. Aí no meu exercício eu tenho diversos ângulos e tal. Né? 29 graus é um ângulo que também me interessa. Então eu estou organizando a minha tabela. Na terceira linha eu quero incluir 29 graus. E assim, em uma aula, os alunos podem construir a sua própria tabela trigonométrica de 10 em 10 graus, de 5 em 5 graus, ou seja, como quiserem. Imprimem e usam na prova, porque eu só vou deixar usar a tabela que o próprio aluno construiu. Então, se ele cometer um erro aí, já sabe, né? Tem consequência. Muito bem. Então, no ensino de trigonometria, não tem mais sentido a gente ficar com aquele negócio, redução ao primeiro quadrante. Não, se tem π sobre 2, então troca o sinal aqui, aí o seno vira com cosseno. Ficar decorando essas coisas não tem sentido hoje no mundo em que a gente vive. Né? Então, o que o aluno precisa ver é essa riqueza das medidas, dos ângulos, das distâncias. O GPS está cada vez mais integrado. O que o GPS faz? Calcula distâncias e ângulos.
e a trigonometria que está por trás disso. Então nós temos os nossos recursos, né, tecnológicos, e devemos usá-los. Ok. John, vamos agora voltar aqui para o quadro. Muito bem. Voltando à matemática. Como é que eu resolvo esse problema? Vamos fazer juntos aqui. A tangente de beta é h sobre x, né? E a tangente de alfa é h sobre x mais 650. Vamos passar para cá. Muito bem. Então, bom, o H, no momento, sabe que eu não vou... No momento eu vou tirar aqui o valor de H igual a x vezes tangente de beta. E a equação, e a segunda equação, nós vamos escrever ela aqui assim, tangente de... Não, como é que é ou não? Tangente de alfa vezes aquele denominador, x mais 650, é igual a H, mas o H é x tangente de beta. Então aqui eu tenho que 650 vezes tangente de alfa é igual a x tangente de beta menos x tangente de alfa, que já foi para o outro lado. Vocês deixam, né? Aí põe x em evidência, divide e tal. Então, x é 650 vezes tangente de alfa sobre tangente de beta menos tangente de alfa. Esse x aí não é o que eu não quero isso, não é? X é a distância de B, o pé da perpendicular. Eu quero a altura, que é o x ainda vezes a tangente de beta, o que me dá como resposta final H igual a 650 tangente alfa, tangente beta, sobre tangente de beta menos tangente de alfa. Ponto. Aí, passa a conta, né? Pega a calculadora aí e dê a resposta. 391. Eu quero fazer abrir um parênteses para dar uma pequena bronca. Aqui no Rio de Janeiro, eu tenho um colega que deu como resposta 391, quanto? 3, 4, 8. 77. Bom, atenção. Isso daqui não pode ser respondido, tá? Não tem sentido isso. Veja bem, é preciso, nas medidas práticas, ter bom senso. Deixa eu contar uma história para vocês. Uma vez eu estava na sala dos professores, na hora do recreio, e entrou a faxineira pedindo assim, tem professor de matemática aí? Aí um outro colega disse, tem, o que você quer? Eu quero saber quanto cabe nesse balde. Ela tinha um balde.
Pega uma fita métrica, dona fulana. Aí ela trouxe, aí o colega mediu o diâmetro de cima, mediu o diâmetro do fundo, mediu a altura. Ele sabia de cor a fórmula do volume, né, do tronco de cone, que é o balde. Fez a conta e disse para a faxineira: dona fulana, 55 pi sobre 3. Sim, tá errado? Não, é a resposta exata. 55 pi sobre 3 centímetros cúbicos. Porém, inútil. Totalmente inútil para a faxineira. Então não faça isso. Não pode. Não pode fazer isso. Calcular o volume de um balde e dar como resposta 55 pi sobre 3. Né? Qual era o problema dela? É que ela tinha recebido um produto, um detergente, um produto de limpeza, que tinha que colocar uma medida para cada 10 litros de água nas instruções. Isso ela entendeu. Uma medida para cada 10 litros. Então ela precisava saber aquele balde, quantos litros tinha, para saber quantas medidas ia colocar. Foi por isso que ela pediu socorro. Então a nossa função como professor é dizer: dona fulana, esse é um balde de aproximadamente 50 litros. Ela já sabe que vai colocar 5 medidas. Mesmo que você faça as contas, se você dissesse 51,349 litros, você está sendo altamente inconveniente. Não é? Porque esse número não tem sentido para ela ainda. Aproximadamente 50 litros faz sentido. É como se eu perguntasse para você, qual é a distância do Rio de Janeiro a São Paulo? Aí, por algum cálculo esotérico, sei lá, GPS, você 423,579 metros. Vocês acham que a distância entre duas cidades pode ser medida em milímetros? Esse 9 aqui, o que é? Não, esse daqui é décimo de milímetro. Isso não pode ser usado para medir a distância entre duas cidades. Não é? Então, para cada medida, é preciso que, quando nós formos dar a resposta, a gente tenha bom senso de saber aqueles algarismos, é o que a física chama algarismos significativos. Aquilo não é besteira, não. Não é? É para saber, em cada medida, o que significa alguma coisa. A distância entre Rio e São Paulo, se aqui for 9 ou 8, o que é a distância entre duas cidades com precisão de décimo de milímetro? Né? Ninguém sabe nem onde começa o Rio, nem onde termina São Paulo. Então, toda a resposta é aproximadamente, começa aqui é quilômetros, né? Claro. Aproximadamente 420 quilômetros, né? Se for pela Via Dutra. A distância em linha reta dá um pouco menos, mas é assim que a gente faz. Então, como as medidas feitas no teodolito, na trena, são obviamente medidas aproximadas, não tem sentido em fazer um cálculo prolongando isso aqui. Né? Todas as medidas práticas são medidas aproximadas. Então, dentro do bom senso, nós damos uma resposta de acordo. Isso é muito educativo. Bem, o segundo problema de hoje, eu já devia estar no quarto problema, mas não deu, é o seguinte: nós estamos ainda aqui no Rio de Janeiro e eu estou no mesmo lugar. Vê a tela inteira aqui, John. Eu estou no mesmo lugar, aqui, ó, no aterro do Flamengo. Ah, para! Eu estou aqui. E o que você está vendo lá do outro lado, essa é a entrada da Bahia, tá? Do lado direito está o Oceano Atlântico.
e do lado esquerdo há o resto da Baía da Guanabara. Eu estou no Rio de Janeiro, nesse lugar chamado Aterro do Flamengo, e do outro lado existe uma cidade famosa chamada Niterói. Tem alguém de Niterói aí? Ah, tem. Ótimo. Niterói, cidade linda, não é? Niterói tem uma vista linda, não é verdade? O pessoal dos outros estados não entendem essa pequena rivalidade, né? Então se diz que Niterói tem uma vista linda, que é lindo você enxergar o Rio de Janeiro de lá. Mas enfim, aqui, digamos, eu quero saber quanto mede essa distância aí. Eu sou um bom nadador, eu consigo nadar 5 quilômetros. Será que eu consigo nadar daqui até lá? Será que está mais de 5 quilômetros? Menos? Vocês reparam o seguinte, é muito difícil avaliar distâncias no olho. Muito difícil. Então, como é que a gente faz isso? A gente faz isso assim, a gente procura lá do outro lado um ponto de referência. Eu usei, aqui não dá para ver, por causa tá iluminado e tal. Esse pontinho aqui é o Museu do Niemeyer. Aqui tem um fortezinho, esse aqui é um ponto muito bom de fixar a atenção, tá? Então esse ponto aqui vai ser chamado de ponto P. Eu podia escolher qualquer coisa, tá? Qualquer lugar onde eu quisesse medir a distância de onde eu estou até onde for. Então eu resolvi fixar a atenção nesse ponto, que é bem fácil. Ele está por aqui. Então eu quero avaliar essa distância x. Vamos fazer aqui do lado uma figura maior. O que eu faço? Eu preciso dos meus instrumentos e de um ajudante. Eu peço ao meu ajudante que caminhe nesse plano horizontal uma certa distância. Essa distância foi de 1 quilômetro. Muito bem. Aí eu estou com o meu... Bom, 1 quilômetro é uma distância grande. Então, o meu ajudante, ele tem uma bandeira, que eu possa vê-lo, né? Então, eu meço esse ângulo. O que eu faço? Eu pego o meu teodolito, eu olho, digamos, para B, pela luneta, zero a escala, boto 0 e movo a luneta até eu enxergar o meu ajudante B. Hein? Ficou redundante 2B. 2B, então não é. Então aqui é P. Vamos botar P, desse lado aqui. É P. Esse ângulo eu medi e deu 119 graus. Agora eu troco de lugar com o meu ajudante. Meu ajudante vai para o ponto A, que está marcado. Eu, com o meu teodolito, vou para B e faço essa medida, né? Eu olho de novo lá para P, zero a escala, giro a lunetinha e olho para B e eu achei 52 graus. Então essas medidas foram tiradas do lado de cá. Como é que eu posso, então, calcular essa distância? Isso. Agora, nós já temos
uma aplicação de um triângulo que não é retângulo. Mesmo eu estando no Rio de Janeiro, eu posso conhecer esse ângulo. Preciso ir a Niterói para calcular esse ângulo, medir esse ângulo? Não, porque a gente usa essa fantástica propriedade que a soma dos ângulos do triângulo é 180 graus. Então, não preciso ir a Niterói. Gostaria, mas não há necessidade neste momento. Quanto é que dá? 9 graus? 9 graus. Como você já adivinhou que é a lei dos senos que vai funcionar, o seno de 9 graus é e o cosseno de 9 graus, cosseno de 9 graus? Não, eu quero o seno de... Qual é o outro ângulo que vai precisar? O 52, não é? Pronto. A lei dos senos, então, diz que nesse triângulo, x dividido por seno de 52 dá 1. Estou deixando a unidade quilômetro, tá? Dividido por seno de 9. Se a minha unidade é quilômetro, eu posso chegar a medir alguma coisa com muito refinamento em metro, não é? Agora, fazer uma distância, variar centímetros ou milímetros é grosseria. Então, você vai me dar, no máximo, 3 decimais aí, se a medida é em quilômetro. 5? 5, quanto? 38. 38 não, vou botar 4. Pronto. Quilômetros. Olha só, dá um pouquinho mais que 5 quilômetros. Quem diria? No olho, não dá para ver. Né? Nós estamos fazendo um passeio aqui pelo Rio de Janeiro, mas em qualquer lugar, certamente você vai ter algum ambiente favorável para medir coisas. Sempre você vai achar coisa interessante para levar aluno ou para fotografar e fazer medidas diferentes. Nós estamos num caso plano. A terceira medida, que nós não vamos fazer aqui, mas vamos abordar, parece muito difícil. Parece até impossível. Então, agora vocês estão aqui no Rio, na praia de Ipanema. É um dia de semana. Você pode ver como nós cariocas trabalhamos bastante. Não é? O pessoal todo aí aproveitando a praia e tal. Em frente da praia de Ipanema há diversas ilhas. Nenhuma delas possui acesso, quer dizer, o turismo não pode chegar, por exemplo, lá, porque é muito rochosa. Só o pessoal que gosta de pesca submarina, que vai lá mergulhar, que é muito bom. Mas eu faço deixo aqui uma pergunta a vocês. Imagina o seguinte problema: eu quero calcular a distância desta ponta aqui, desta ilha, até esta ponta desta ilha.
mais uma vez, como as distâncias, principalmente no mar, são muito difíceis de avaliar. Eu não sei nem a que distância eu estou dessas ilhas, né? Avaliar uma distância dessas aí é possível. Mas é um problema relevante, um problema interessante, que não é muito fácil, é como que eu, com os meus instrumentos, trena e teodolito, como é que eu faço uma distância entre dois pontos completamente inacessíveis para mim? Quer dizer, então, o esquema é o seguinte. Eu tenho dois pontos X e Y inacessíveis e eu estou em uma praia e eu faço a partir de dois pontos as seguintes medidas possíveis. Tá? A e B, sou eu e meu ajudante, né? Eu estou aqui na praia de Ipanema, que é um plano. A partir de A, eu posso medir dois ângulos. E a partir de B também. Além disso, eu posso medir a distância. Os dados reais foram: AB, 1 quilômetro de novo. Aqui, 62 graus. 54 graus. 46 graus e 74 graus. Então, o problema, que é o problema, assim, digamos, mais difícil, ainda no plano, é fazer a distância, medir a distância entre dois pontos, ambos inacessíveis. Não, porque medir a distância de mim até Niterói já foi fácil. Agora, o que eu posso medir está tudo aqui na praia de Ipanema, e o meu objetivo é calcular a distância D, né, entre as pontas das duas ilhas. Isso daí então vai ficar para meditação, e à tarde, se alguém quiser fazer, um instantinho só, vai ser muito bem-vindo. Alguém vai ter uma calculadora científica para ver os senos e cossenos, e enfim. E também à tarde vocês vão ver uma outra tentativa de medida agora de uma montanha, mas no caso em que eu não consigo me aproximar diretamente como fizemos no Pão de Açúcar. Tá? Então, prazer em estar com vocês, e à tarde vamos trabalhar nos exercícios.